Fala galera, devedor, bem-vindo novamente ao curso Matando a Java. Como sempre, aquele abraço e o agradecimento especial para todo mundo que é membro do nosso canal. E nessa aula nós vamos falar sobre um tipo especial de classes que é a enumeração. Então, antes de chegarmos no ápice de orientação a objetos, que na minha opinião é polimorfismo, nós precisamos entender alguns outros conceitos. Então, por exemplo, enumerações, classes abstratas, interfaces, antes de falarmos em si sobre polimorfismo. Então, vamos criar um novo pacote, porque é um novo assunto. Enumerações, Alt Insert aqui no Java Core, Package. Vamos colocar aqui JK, enum.domínio. Então, nós já estamos criando um pacote de domínio aqui. E vamos criar uma classe, chamada cliente. Então, vamos começar com um pequeno problema. Geralmente, quando você está desenvolvendo, vai chegar um momento em que você vai precisar criar um atributo que vai representar um determinado tipo. Então, por exemplo, cliente é só um exemplo. A gente tem um exemplo de pessoa física, pessoa jurídica. Você poderia ter os dias das semanas, onde você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você poderia ter, por exemplo, definir o horário do dia, manhã ou tarde. Então, são decisões que geralmente são limitadas, mas que elas são tipadas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Cria nome e outra string com tipo. Bom, aí, get7, construtor, todo mundo. Vamos no pacote, que é um pacote de teste aqui. PSVM. Então, você sabe que você quer criar clientes que são pessoas físicas ou jurídicas. E você quer que o nome seja, por exemplo, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o que aconteceria? Você criaria um cliente, vou colocar cliente 1 aqui, e o cliente. Bom, é você que está criando. Você quer aqui o Tsubasa. E você quer que, por exemplo, seja assim, pessoa física. Essa é a string que você está criando. Você está esperando que todo mundo que cria um cliente crie, por exemplo, uma string assim, pessoa física ou pessoa jurídica. Bom, beleza, você que está criando, funciona bem. O que acontece é, você não é a única pessoa que está trabalhando na equipe. Uma pessoa que não está trabalhando na equipe, não sabe o que tem que passar aqui, só sabe que tem que ser pessoa física ou jurídica, ela vai aqui e passa pessoa física. Aí vem uma outra pessoa que está criando um outro cliente em um outro lugar do sistema e passa aqui, por exemplo, pessoa, underline, na verdade, pessoa jurídica. Então ele até escreveu errado aqui, colocou a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Como você pode ver, nós temos um pequeno problema. Qual é o problema? Inconsistência de dados. Então isso, na verdade, depois no futuro, dá um trabalhão para você resolver. Imagine que você tem um banco de dados, né, com 5 milhões de clientes cadastrados e você deixou as pessoas criarem isso na mão, assim, praticamente. Bom, para resolver esse problema, você que é aluno da Evidojo, você sabe, o que acontece se a gente fizer umas validações aqui? Por exemplo, private static, na verdade public, né? Vamos criar aqui public static final string pessoa física. E você coloca aqui pessoa física. Interessante. E o mesmo para pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Aí você faz o seguinte, qual é a forma que nós temos para validar isso? Coloca aqui dentro do cliente. Então você ainda não sabe como trabalhar com exceções, mas vamos fazer o seguinte, vamos dizer que nós vamos criar nada caso não seja um desses dois o tipo. Então, se o tipo, quando você está comparando strings, na verdade não é uma boa ideia utilizar igual a igual. A comparação de strings, a gente vai falar sobre isso no futuro, tem que ser feita via equals. Então esse é um método que dentro dele vai comparar se duas strings são iguais. E ele é case sensitive, ou seja, se você mandar com tamanhos caps lock lowercase, ele vai considerar diferente. Então, caso você queira ignorar a caixa alta, ou qualquer praticamente tipo de diferença entre maiúscula e minúscula, você tem equals ignore case. Bom,
Então, o que eu quero? Se o tipo não for pessoa física, ou seja, se não for essa string, então se isso aqui for falso e esse cara também não for igual a esse aqui, ou seja, você pode simplificar, tá? Então, se o tipo não for pessoa física, em vez de colocar igual a falso, a gente coloca negativo. Se não for pessoa física e ou o tipo não for pessoa jurídica, ou seja, se eu passar diferente, ou seja, é pessoa física, então se eu passar, por exemplo, isso aqui, pessoa física. Então, o tipo é diferente de pessoa física? É. Na verdade, tem que ser o i. E se ele for diferente de pessoa jurídica também, o que você quer? Vamos só colocar um return. Ou seja, não cria o objeto. Vamos fazer um teste, vamos adicionar aqui um toString. ToString, ambos os campos. Bom, temos dois objetos tecnicamente válidos e dois objetos inválidos. Então vamos colocar aqui, salt, cliente1, Ctrl+D, 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 cliente2, cliente3, cliente4. Ctrl+Shift F10. E você tem dois objetos criados e dois objetos nulos. Então nós não sabemos como trabalhar com exceções, então considera isso como objetos inválidos. Como você pode ver, você limitou a opção, ou seja, você poderia colocar um comentário, para criar um cliente você precisa passar a string pessoa física ou jurídica, mas você quer, né, e o Java oferece a opção de trabalhar com uma forma tipada, ou seja, você quer forçar o filho de uma mãe para passar pessoa física e pessoa jurídica. Porém, isso é feio. Justamente para resolver esse tipo de situação, Java criou um tipo especial de classe que é chamada de enumeração. Então, vamos criar aqui uma enumeração, botão direito dentro de domínio, clique em Java Class e coloca aqui qual é essa enumeração. A gente precisa dar um nome. Então, tá vendo aqui que nós temos um tipo enum? Vamos dar um nome para tipo cliente. Como é uma classe, segue todas as restrições que a convenção de código define para a gente em relação à nomenclatura de classes. Tipo cliente é uma enumeração, é um tipo especial de classe, aonde todos os atributos que nós vamos criar é constante. Então, por exemplo, eu quero dois atributos. Eu quero que esse tipo cliente seja ou pessoa física ou pessoa jurídica. Ué, William, mas não tem nenhum tipo, string, ou tipo integer? Não. Enumeração é enumeração. Se eu perguntar para você qual é o tipo do atributo pessoa física? Tipo cliente. Qual é o tipo do atributo pessoa jurídica? Tipo cliente. Então, o tipo cliente é a enumeração e esses valores aqui fazem parte dessa enumeração. Então, agora, quando eu crio um atributo do tipo cliente, eu tenho duas opções para passar para ele, ou pessoa física ou pessoa jurídica. Então, como é que ficaria a nossa classezinha aqui, cliente? É como se você tivesse uma relação. Então, tipo cliente é uma classe, você vai ter uma relação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esses dois valores aqui. Vamos remover tudo. Aqui, desde o construtor até aqui embaixo, para ficar limpo e a gente entender o que está acontecendo. Eu quero saber qual é o tipo do meu cliente. E a gente já viu que colocar string é deixar aberto a erros e colocar public static final, criar duas strings aqui, é mais do que o necessário. Então, eu posso criar aqui agora uma relação, falar, olha, o meu cliente, ele tem um tipo cliente. Tipo cliente. Então, é uma relação tem um, é uma associação. E eu posso remover esses caras aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora, de novamente, o construtor. Pode ver que ele está pedindo aqui, tipo cliente. Vou criar get e set. E embaixo do construtor, eu vou também criar o toString. Então, beleza. O que eu faço agora para inicializar esse objeto? Aqui,
nós não podemos mais passar string. Por quê? Porque tipo cliente não é mais uma string, não é mais inteiro, não é mais nenhum outro tipo de variável. O tipo é tipo cliente. Então, como eu falei, tipo cliente, as variáveis, os atributos que nós temos aqui dentro são como se fossem constantes, estático e final. Eu chamo constante do mesmo jeito que nós chamamos. Você pode ver que não tem nenhum modificador de acesso, porque eles são públicos por padrão, você não pode alterar nada. Então, o que eu falo? Tsubasa, o tipo cliente, né? Então, tipo cliente, ponto, pessoa física. Aí você pode vir aqui, pessoa física, esse também aqui é pessoa física, esse aqui também é pessoa física, e esse aqui também, na verdade esse aqui agora vai ser pessoa jurídica. Se eu quiser criar um cliente 5 e passar outra coisa, infelizmente não tem. Se você quiser criar um outro tipo de cliente, o que você tem que fazer? Adicionar um novo atributo aqui, pessoa jurídica 2. Aí o que acontece? Você tem a opção agora de passar pessoa jurídica 2. Por quê? Se você remover esse pessoa jurídica 2, você vai ver aqui que nós vamos ter uma exceção, falando, olha, ele não existe. Então você está forçando a pessoa que está criando o objeto a passar um desses tipos. E você, quando você tem controle absoluto do que pode ser passado, você tem mais segurança de que seu código vai ter menos erros, né? Tem menos chances de coisas darem erradas. Eu particularmente gosto muito disso do Java, que é uma linguagem fortemente tipada e evita erros acontecerem por causa de tipos. Se eu executar agora, Ctrl Shift F10, por padrão o Java ele imprime a parte da variável do tipo cliente na numeração, né? Exatamente como está escrito. A gente vai ver depois que a gente pode trocar, mas por padrão o toString ele imprime exatamente o que está escrito. Então, nós podemos ver aqui que nós temos 4 clientes, né? Pessoa física, pessoa física, pessoa física e pessoa jurídica. Então você vai ver muito enumeração nesse tipo. Se você tiver que colocar qualquer tipo de constante, dá uma olhada se você não precisa criar uma enumeração. Então, por exemplo, no exemplo que nós trabalhamos com o carro, nós colocamos velocidade máxima. Não faz muito sentido você colocar uma enumeração para velocidade máxima, porque não tem outras opções. Se fosse separado por país, talvez, mas nesse caso não. Então, tipo cliente é legal. Se fosse colocar, por exemplo, uma variável aqui, que fosse, por exemplo, os dias da semana. Então, se você colocar aqui dias da semana, também seria um ótimo caso onde numeração viria. Então, é quando você utiliza a numeração, quando você tem uma escolha dentro de uma quantidade limitada de opções e você precisa forçar o tipo a ser utilizado. Então, agora eu tenho total segurança de que o tipo cliente aqui ou vai ser pessoa física ou jurídica por causa do atributo que nós temos disponíveis dentro da enumeração. Mas a enumeração não é só isso. De novo, a enumeração é uma classe e classes têm muito mais poder do que um simples atributo. Então, nas próximas aulas nós vamos falar sobre coisas interessantes que nós podemos fazer com enumerações. Vamos terminar por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!